Olá, família Massa e Medidas, uma alegria uma vez mais estar aqui com vocês nesse espaço de meditação da Palavra de Deus. Estamos no 12º domingo do tempo comum e vamos meditar um pouquinho desse Evangelho. Por isso nós entramos na presença do Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E com atenção escutemos a proclamação do Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Minha gente, quando a gente escuta o Evangelho de Marcos, nunca nós podemos perder de vista qual que é a grande intenção desse evangelista, que é exatamente responder à pergunta: quem é Jesus? É isso que ele tenta responder ao longo de todo o seu Evangelho. Aqui nós estamos ainda no capítulo 4 e Marcos começa a mostrar para nós quem é Jesus, e ele o faz principalmente por meio da apresentação dos milagres de Jesus. E é importante saber quem é esse homem para que nós possamos ser melhores discípulos, porque imaginem, como nós poderemos ser discípulos dele, seguir a ele, se a gente não o conhece? Mas para que nós possamos conhecer a Jesus, é importante aceitar o convite que ele nos faz nesse evangelho que nós escutamos. Que convite? Bom, o mesmo convite que ele fez aos discípulos, esse mesmo convite ele faz a cada um de nós. Vamos para outra margem. Jesus nos convida a cruzar o mar, a fazer esse caminho com ele. Como nós escutamos no Evangelho, não é um caminho exatamente fácil. É uma travessia que tem um montão de perigos, um montão de dificuldades, tem tempestades, como escutamos no Evangelho. Mas isso não é o importante. O importante é a presença dele conosco, no nosso barquinho. Às vezes, durante a nossa vida, como os discípulos, pode ser que nós nos desanimemos, nos desesperemos, tenhamos uma preocupação exagerada. Bom, nesses momentos é quando mais nós devemos rezar, unir-nos a Jesus e fortalecer a nossa fé. Aliás, a fé é a condição necessária para ser discípulo dele, para que ele de fato seja a nossa fortaleza, o nosso consolo, a nossa esperança. Irmãos, sem a fé não tem milagre. Sem fé a tempestade não se acalma. O problema é que a gente diz que ama Jesus, que a gente tem fé, mas na hora que a coisa aperta, na hora que a dificuldade vem, somos os primeiros a desesperar, somos os primeiros a questionar a Deus. Bom, ainda bem que Jesus tem uma super paciência com a gente, ainda bem que ele é pura misericórdia, ele entende a cada um de nós. Povo de Deus, meditar esse Evangelho, portanto, é como que uma ocasião para que nós renovemos a nossa fé, para que nós renovemos a certeza de que não estamos sozinhos nesse caminho que vamos trilhando ao longo da nossa vida, esse cruzar o mar junto com Jesus. O mais importante é que ele cuida de cada um de nós, ele guia a nossa barca de modo que ela não vai naufragar. Ainda que balance um pouquinho com os fortes ventos, ela não naufraga. Confiemos, na hora certa Jesus sempre se manifesta, na hora certa Jesus sempre nos sustenta. Portanto, não tenhamos medo de aceitar o convite que ele nos faz nesse domingo. Jesus pode contra todas as forças que tentam nos derrubar, todas as forças que tentam nos afogar. Portanto, não esqueçamos o que nós acabamos de escutar nesse Evangelho. Ele é aquele a quem o vento e o mar obedecem. Então, minha gente,
deixemos nossas comodidades, deixemos nossas inseguranças, deixemos a nossa vida de pecado e sigamos firmes. Católico não pode ser acomodado, de jeito nenhum, até porque o mundo precisa de nós. Portanto, confiemos nessa palavra do Senhor que caminha conosco, que guia a nossa barca, e sigamos confiados esse caminho de evangelização, esse caminho de união com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele seja a tua fortaleza, que Ele bendiga a tua família, bendiga a tua vida de católico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima.